Olá, salve amigos, amigas! Começamos aqui mais um Sonora Viagem. Este programa que vai pela trilha de todos os sons, entrevistando sempre pessoas importantes aí, compositores, músicos, autores, jornalistas, escritores, enfim, gente que faz cultura no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Hoje nós temos um convidado muito especial, como sempre. Os nossos convidados sempre são especiais. Vamos conversar hoje com o músico Ernesto Fagundes, natural lá do Alegrete, de uma família tradicional aí do campo da cultura gaúcha, né? Vamos saber um pouquinho de sua história e também dos momentos que viveu aí nessas andanças pelo Rio Grande, pelo Brasil afora, na trajetória também dos festivais, a sua trajetória musical desde que chegou a Porto Alegre e também os trabalhos atuais que tem desenvolvido. Ernesto, tudo bem? Como estás aí, meu amigo? Ô, Gilmar, prazer falar contigo, né? Diretamente do nosso litoral, eu que sou um apaixonado pelo litoral do Rio Grande. E, é claro, parece que a gente sempre se identifica com a música da fronteira, né? Mas eu gosto muito da praia, gosto muito do litoral, me sinto em casa toda vez que eu estou perto do mar, me abastece o som de uma onda, né? Então, apesar do meu instrumento ser ouvido a léguas de distância, cortando um pampa latino-americano, o Ernesto Fagundes, te digo de todo o coração, eu sou apaixonado pelo mar. Somos dois, então. Somos dois porque eu acabei vindo morar aqui perto do mar, e, de alguma maneira, conseguindo realizar alguns desejos e alguns sonhos que eu tinha, porque sempre gostei muito do mar e um banho de mar revigora a alma e o espírito da gente, né? E esse ar também aqui, esse ar aqui também é muito, muito gostoso, né? Ernesto, nos conte um pouquinho da tua história. Você tem o teu nome em uma homenagem que teu pai, o Bagre Fagundes, fez ao tio Ernesto Che Guevara. Conta um pouquinho sobre isso aí, é verdade isso? É verdade. O meu nome ia ser Horácio, em homenagem ao Horácio Guarani. Horácio Guarani. Horácio Guarani, sim, o pai apaixonado folclorista. pelo Horácio Guarani, eu também, né? Pelo Horácio Guarani, baita cantor, tomador de vinho, grande Horácio Guarani. Mas eu nasci no dia 18 de janeiro de 68. E no 7, 8 de outubro de 67, assassinaram o Che, né? Há 54 anos atrás, na Bolívia. E a mãe estava grávida e o pai, passeando pela Praça do Alegrete, olhou assim, acho que era 0 hora na época, mas a capa do jornal, assassinado Ernesto Che Guevara. E o pai voltou para casa e disse para a mãe, já sei, troquei o nome do nosso filho, não vai ser mais Horácio, vai ser Ernesto Guevara Vilaverde Fagundes. Aí a mãe disse, bah, né? Berrou no primeiro momento com a troca, mas disse assim para o pai, então faz assim, coloca só Ernesto Vilaverde Fagundes, ao invés de Ernesto Guevara Vilaverde Fagundes. Vai ter o Ernesto em homenagem, mas ao mesmo tempo não larga o guri marcado na paleta com o Guevara, né? Aí a mãe, né, ponderando. E o pai, não, tá certo, gostei da tua ideia. E até tem uma história, porque o pai era vereador e líder sindical dos bancários no Alegrete, sempre com discurso e brisolista, sempre de esquerda, né? Uma vez a polícia bateu lá em casa. E aí bateu em casa no Alegrete e chegou assim, a mãe atendeu, disse, inclusive o seu marido, que é comunista, diz que tem até um filho chamado Ernesto em homenagem ao Che Guevara. E a mãe disse, não é homenagem ao Che Guevara. Eu tinha muito desejo durante a gravidez, era de chocolate Ernesto Neugebauer.
Aí, Que história aí o pai maravilhosa. colocou esse nome em homenagem ao Ernesto Marivaldo. A mãe deu uma curva, né? Deu uma curva nos milicos na época. Conseguiram escapar de uma armadilha, né, que os caras queriam fazer para tentar enquadrar o Bagre na época, né? O Bagre que era então... Mas me conta um pouquinho também mais sobre essa tua infância lá, a infância lá no interior, né? A infância de guri, de campanha, lá no Alegrete. Foi uma infância normal, uma infância saudável? Enfim, vocês tiveram... Foi muito, o que tu fez lá como guri? Enfim, teve toda a trajetória normal de um guri de campanha? Na verdade, nós somos guris do interior, não guris de campanha, né? Porque a gente é da cidade. O pai é um cara são da cidade. A mãe da cidade, eu, o Neto, a Luciana e o Paulinho, nós somos da cidade, né? Sim. Tanto que nessa questão que sempre é vinculada à história nossa dos Fagundes, né? Pela questão do campo, através do regionalismo gaúcho, assim. Mas, no caso, o clã do pai, do Bagre, nós somos tudo de cidade mesmo, né? E eu era da invernada do CTG Vaquianos da Fronteira, que é o CTG do Alegrete, e ali eu dançava chula, eu comecei a dançar o malambo, e eu já tinha um pouco dessa história do ritmo. Aí a música que tocava dentro da nossa casa era Horácio Guarani, era Mercedes Sosa, era Atahualpa Yupanqui, José Larralde, Alfredo Citarrosa. Então, era o folclore argentino. E aí, o Neto Fagundes, meu mano, o tio Nico deixa um bombo legueiro lá no Alegrete. E o Neto é o primeiro a tocar aquele bombo na nossa casa. E o Neto me ensina as primeiras levadas de bombo. E eu começo a tocar o bombo legueiro com 8 anos de idade. Hoje o meu filho Santiago tem 9, que toca bombo comigo. Já começou antes até de mim, assim. E eu começo a tocar o bombo com 8 anos de idade. E aí esse bombo vem me acompanhando. A gente toca o canto alegretense na Tertúlia Santa Maria em 81, há 40 anos atrás, e eu tô ali guri de 12 anos com bombo no peito. Pai com a gaitinha, Neto com o violão. Essa é o original do canto alegretense, eu, o Neto e o pai, na Tertúlia lá de Santa Maria. Depois, no mesmo ano, a gente participa da 11ª Califórnia, com o Escravo de Saladeiro, né, onde a gente presta uma homenagem aos negros do Rio Grande, a história, né, do Saladeiro, da Zona Sul. Foi super revolucionária aquela nossa apresentação, era eu, o pai, o Neto, e aí com a participação especial no piano da Maninha Pedroso, uma bailarina, pianista lá do Alegrete. Então, marcou muito aquele ano ali que a gente inicia o ano com o canto alegretense e encerra o ano com o Escravo de Saladeiro na Califórnia. Depois vem o Festival da Barranca, que a gente acampa com o Senair Maicá no Festival da Barranca, e ali o pai e o tio Nico compõem Origens, inspirado nos triângulos, no velho, que era o pai, no moço, que era o Neto, no guri, que era eu, na gaita, que era do pai, no violão, que era do Neto, no tambor, que o bombo legueiro, que era meu, e aí o tio Nico completa com mais o triângulo do negro, do branco e do índio, e compõe a letra do Origens, que o pai coloca a música e a gente apresenta na Barranca, Festival de São Borja. E hoje ela é o tema de abertura do programa Galpão Crioulo, que atualmente é apresentado pelo meu mano Neto Fagundes, né? Sim, então, aí tem aí, né? Sim. Exatamente, Origens e principalmente o canto alegretense, né, se tornaram hinos, né, de certa forma, da música do Rio Grande do Sul, realmente uma referência muito importante. E essa questão do bombo legueiro, vocês estão, você especialmente, está lá na origem, né, do uso do instrumento. Eu me lembro do Carlos Pérez, né, percussionista Carlos Pérez, que foi um dos primeiros que eu acho que trouxe o bombo legueiro para os festivais nativistas, né, nessa mesma época, mais ou menos. E sempre existia também
uma discussão, né, sobre essa questão dos instrumentos, né, a questão das influências ali do Pampa das Fronteiras, né, discussão do que era o original da instrumentação dos instrumentos típicos do Rio Grande do Sul e o que não era, né, o bombo legueiro mais era um instrumento argentino, né, uruguaio, argentino, enfim, e aí foi assimilado, foi aculturado pelos gaúchos, né, pela questão das fronteiras, né, pelas proximidades e tal. E aí, durante vocês passaram a usar o instrumento, né, mas sempre teve essa discussão de isso não é gaúcho, isso não pode. Os festivais sempre tiveram uma certa restrição, né? O tradicionalismo, o CTG, sempre tiveram uma certa discussão conservadora sobre esses tópicos, né? Vocês viveram isso também. Sem dúvida. A história do bombo, porque tem os festivais, né? A Califórnia, 1971, né? Ali 71, começa em 71. Eu não me lembro dos grupos, mas com certeza ali tinha bombo legueiro. Mesmo antes do próprio Carlos Pérez até morar aqui, o José Cláudio Machado tocava bombo. José Cláudio Machado. Eu tenho imagens do Zé, porque o Zé sempre fazia essa música latino-americana, né? Então tinha bombo. Um dos primeiros bombos construídos no Rio Grande do Sul foi pelo Glênio Fagundes, porque o Glênio era artesão. Então, ele construiu o bombo legueiro, né? Então, também tem nessa história. Os serranos, quando venceram a 10ª Califórnia, o veterano, quem tocou bombo ali foi o It, e tocou no bombo do Leopoldo Racier. O Leopoldo Racier tinha um bombo, e o It dos serranos, ao invés de tocar bateria, ele tocou bombo, que tem aquela marca no arranjo. Tem aquela abertura, inclusive. Uma marca daquele arranjo. É o bombo que dá a marcação, do veterano. Né? Exatamente, né? Então, aquilo ali me veio muito o bombo legueiro. O Carlos Pérez, ele tocava, era uma percussão legueira, né? Muito mais do que o próprio bombo. Ele, naquele trabalho instrumental que inicia o Borghetti, tem o Carlos Pérez, que ele tem um bombo central, ele usa uns rom-tom-tom, tinha os pratos, né? E aí ele usa era uma bateria percussiva, assim, que era meio inspirada no Domingo Cura, que é o maior legueirista de todos os tempos, um santiaguenho. Tocou com a Mercedes Sosa, gravou com a Mercedes Sosa. Exatamente, muito. Tocou, né, com a Mercedes, e ele usava vários bombos. Eu tive em Santiago del Estero fazendo o meu documentário sobre o bombo, infelizmente já tinha falecido o Domingo Cura, e eu ouvi muitas histórias, e o Domingo Cura, uma das histórias que me chamou muita atenção, que o Índio Froilán, que é o luthier craque do bombo, onde eu fiz o documentário lá no Pátio do Índio, ele levava os bombos para as turnê com a Mercedes na Europa e todo mundo dizia, se apaixonava pelo bombo, e o Domingo Cura vendia todos os bombos, voltava para casa pelado de instrumento, mas ele vendia e engordava os cachê dele, né? Porque ninguém conhecia aquele instrumento. E ele é um dos caras que começa a espalhar bombo legueiro pelas turnês que ele fazia com a Mercedes. Maravilha. Vocês chegaram... quando você começa a participar dos festivais ali, Ernesto, isso foi então em 81, na Tertúlia, com o canto alegretense, né? Eu até acho que estava nessa Tertúlia, não me lembro se é 81 ou 82, mas tenho a impressão, eu participei de muitos festivais ali, e tenho a impressão que eu estava nessa Tertúlia, inclusive acampado, lá, o início que era o auge dos acampamentos, né, da cidade de Ilona, e enfim, você era um menino, estava começando, você já estava em Porto Alegre, vocês vieram a Porto Alegre, todo mundo, toda a família? Não. Que ano vocês chegaram a Porto Alegre ali com a tua família, enfim, ou teus pais vieram antes, vocês chegaram depois? É assim, ó, a história, o canto alegretense, quando a gente toca o canto alegretense, a gente mora no Alegrete. Neto, o pai mora casado, né? O tio Nico já morava em Porto Alegre. Sim. Mas o tio Nico era só um poeta, o tio Nico não era
Tanto que a letra do Canto Alegretense foi por acaso que o pai veio visitar aqui. O pai tinha uma reunião dos bancários e parece que o sindicato dos bancários em Porto Alegre era na Rua dos Andradas, onde o tio Nico morava. O pai saiu da reunião política do sindicato dos bancários e foi filar uma boia no tio Nico, que morava nos Andradas. Chegou lá no tio Nico, o tio Nico não estava em casa, e a tia Marlene, que era a esposa do tio Nico, tinha uma letra ali, Canto Alegretense. E o pai olhou aquela letra e disse: e essa letra aqui, Marlene? Aí a tia Marlene disse para ele: isso aí é o Nico que deixou aí. Mas tá bonita essa letra. Aí o tio Nico chegou, e essa letra? Essa letra eu fiz só para responder os caras que estavam me tocando flauta lá, onde é que fica o Alegrete? Aí o tio Nico respondeu: não me pergunte onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Respondeu como uma flauta, assim, do que os caras estavam tocando, né? Onde é que ele morava. E o pai disse: mas essa letra é muito boa. E o tio Nico disse: leva, porque eu dei pro Edson Duto que ele não fez nada com essa música, porque era colega de escritório do tio Nico, o Edson Duto. E o pai levou, e na hora, o pai tentou com o violão, na hora ele pegou a gaitinha, e a gaitinha do pai de 4 baixos, e ele pegou e saiu. O som, assim. E aquilo ali o pai foi para a letra e disse: ouve o canto gauchesco e brasileiro. Opa! E aí já sai o refrão do Canto Alegretense, o pai corta umas partes da letra, dá uma encurtada na letra e faz ali direto o Canto Alegretense e chama eu e o Neto para gravar num toca-fita assim, o Canto Alegretense. O pai liga para o tio Nico, diz: fiz a música que vai marcar nossa história, não sei o quê, e o tio Nico diz para o pai: para, tu é um exagerado, não sei o quê. E aí o pai: porra, esse Nico não entende nada de música, não sei o quê. E aí a história do Canto Alegretense, tanto que depois o tio Nico, quase 30 anos do Canto Alegretense, o tio Nico diz para o pai assim: bate, mas tu tinha razão, né? O Canto Alegretense é uma marca mesmo nossa da história da família, não sei o quê. Então foi muito mais tarde. O pai sempre levou fé na história do Canto Alegretense, né? A gente morava no Alegrete. Aí o Neto... Quando é que vocês chegam a Porto Alegre? Quando é que vocês saem de lá e chegam a Porto Alegre? Em que ano, mais ou menos? Vocês vieram todos juntos, tu, o Neto... Logo depois do Canto Alegretense, em 82, o Neto vai morar em Santa Maria. Porque aí o Canto Alegretense, como foi apresentado em Santa Maria, o Neto sai da cidade e vai para Santa Maria. Em Santa Maria ele fica 1 ano, ele quer ir para Porto Alegre. Então, aí o Neto, 83, já vem para Porto Alegre. E aí a gente começa a fazer essas parcerias. A gente vem para Porto Alegre, grava o Galpão Crioulo, criança, eu, o pai, o Neto, e aí já vem até o Paulinho, menor ainda, e a gente toca em 83 o Canto Alegretense no Galpão Crioulo, que era o programa que estava começando, nos primeiros ali, primeiro ou segundo Galpão Crioulo já tem o Canto Alegretense com a gente, né? Aí é inaugurada a Pulperia, que era ali Bar e Restaurante Pulperia foi um marco, é. Largo Zumbi dos Palmares hoje, né? Mas era antigo Lago de Epatura. Isso. E ali inaugurada a Pulperia com um show de abertura com vários artistas, inclusive nós tocamos ali. Aí vem a história da prefeitura do Colares. Aí o Neto veio em 83 morar em Porto Alegre. E aí em 85 o Colares vence a eleição para prefeito e convida o pai para ser da Epatur, do turismo em Porto Alegre. Aí o Neto já está morando aqui, vem eu e o pai morar em Porto Alegre em 85, a convite do prefeito, ao seu Colares. Aí a mãe, o Paulinho e a Luciana ficam no Alegrete, esperando ver se vai dar certo a nossa vinda aqui, né? Senão não vamos voltar para lá. E aí o pai diz para a mãe: olha, pode vir com o resto das crianças aqui que nós vamos firmar nossa querência aqui na capital. E aí vem a mãe, o Paulinho, e vem a Luciana, e a gente mora desde esse período aí, 85, com a família toda em Porto Alegre.
Maravilha. O Ernesto, a gente sabe que os festivais nativistas, né, foram realmente palcos muito importantes para muita gente, né, para a consolidação aí da carreira de centenas de músicos, né? Enfim, os festivais foram eventos que ajudaram a consolidar um grande mercado, né, da música, da cultura regional, denominada, né, nativista, né, festivais nativistas, né? E vocês são parte disso. Vocês começaram, na verdade, no auge dos festivais. Os festivais começaram em 71, né, com a Califórnia. Depois foram surgindo vários outros festivais. E aí, nos anos 80, há a consolidação do movimento, o auge do movimento, né? E vocês entram nesse caminho aí, né, nesse rumo aí. Nessa tua caminhada, nessa tua trajetória dos festivais, conta para nós aí alguns momentos importantes que você viveu. Eles realmente foram definidores, né, para vocês também, né, para ti, para tua família, para teus irmãos, de um espaço, de um mercado de trabalho, né, e foram um palco, né, foram um espaço onde vocês puderam então expressar e consolidar a carreira e consolidar um trabalho, né? Tu participou de vários festivais. Conta algumas coisas para nós disso aí. Eu acho que é assim, né, Gilmar? A gente também conheceu pessoas maravilhosas, né? São amigos que a gente vai carregar para a vida toda, né? Próprio antes dos festivais, eu conheci no Alegrete o Dante Ramon Ledesma. O Dante era amigo de uns primos e de uns tios meus lá no Alegrete. E o Dante, ele vendia enciclopédia. E o Dante era vendedor, só que ele conquistava a venda. Era quando ele pegava o violão e cantava. Aquele auge do Dante, com uma goela, assim, aquela coisa latino-americana, que sempre nos emocionou. E o Dante se aproximou muito da nossa família, porque a gente era tudo meio castelhano. Tinha bombo legueiro, dançava malambo, cantava o repertório da Mercedes, gostava do Horácio Guarani, né? Então tinha toda essa influência. E depois eu vinha viajar muito com o Dante Ledesma, acompanhar ele, aprender muito com ele. Outro grande parceiro nosso, Talo Pereira. Talo Pereira foi amigão do meu pai e do Carlos Amaro, que era um parceiro do pai de sapateio e de boemia e de noite, e do cancioneiro latino-americano. E o Talo Pereira foi um cara também muito importante na história dos festivais, né? Chamou o Neto para cantar Brasiliana, que é um marco ali no terceiro musicanto, que une a milonga com o samba nos festivais, e, ao mesmo tempo, essa integração latino-americana. O Talo era um irmão nosso da família, né? Então, através dos festivais, a gente conheceu o próprio Elton Saldanha, o Luiz Carlos Borges, né? A família Ferreira. Antônio Augusto Ferreira, que é o pai do Mauro, foi quem pediu para o pai inscrever o Canto Alegretense na Tertúlia de Santa Maria. A gente estava numa semana crioula de Bagé, quando tocou o Canto Alegretense numa barraca ali do CTG 93, e o Antônio Augusto Ferreira disse para o pai: Bagre, escreve essa música lá na Tertúlia de Santa Maria. Foi aí que o pai escreveu o Canto Alegretense na Tertúlia. E Antônio Augusto Ferreira é um dos principais poetas do gauchismo de todos os tempos. O primeiro festival que o Jaime Caetano Brau venceu não foi no Rio Grande do Sul, foi em Santa Catarina. Festival de Lages, Sapecada de Lages. Exatamente, da Festa do Peão lá, dessa pecada, e foi o Neto o intérprete dessa música, numa música do Talo Pereira, Quero, Gralha Azul. Então, a gente também vem essa ligação, a parceria de conhecer o Senair Maicá nas barrancas do Uruguai, de conhecer o Jaime Caetano Brau, de ter a ligação com o Paixão Cortes, né? O tio Darcy, antes do tio Nico, era um cara que no grande rodeio Coringa, ele dava oportunidade ali para artistas como o Gaúcho da Fronteira, que estava surgindo, o próprio Gildo de Freitas, dito pela dona Carminha,
era muito grato, porque foi o grande rodeio do tio Darcy que lançou o Gildo de Freitas para a cultura do Rio Grande do Sul. Então, isso aí é muito forte para uma trajetória que vem sendo construída, né, Gilmar? Então, eu vejo a história dos festivais, da gente participar. Eu estava com o Elton Saldanha quando o Eu Sou do Sul, aquela do Elton, tinha o Garfunkel no sax, a gente estava no palco para a Califórnia. Depois eu toquei com o César Passarinho também, né, uma música que era me fugiu o nome agora, do pessoal de Livramento, ali, do Rufino Aguiar. Subi o palco com o César Passarinho. Eu toquei com o Leopoldo Raciero, um veterano, no resgate de 20 anos da Califórnia. O Neto está com o César Passarinho e o Borghettino na música Guri, que marca a história dos festivais ali também, né? Então, a gente faz parte dessa história. Hoje, quando eu vejo eu lançando o meu primeiro disco instrumental esse ano, porque a pandemia fez a gente se reinventar de tudo que é jeito. Mas eu fiquei muito feliz porque o Paulinho Fagundes, meu mano, baita violeiro, baita guitarrista, é um cara que refinou a música dos Fagundes, né? Colocou uma música, uma harmonia refinada, né? Deu uma qualidade musical na nossa história, que já tinha uma poesia bárbara do Tio Nico, já tinha uma poesia de outros parceiros, o pai acertando em cheio, né, as parcerias com o Tio Nico, o Paulinho dá uma harmonia refinada na nossa música. Então, isso nos projeta para uma questão de futuro em relação à nossa música, né? E aí eu lancei esse ano o Capricórnio, que é um disco instrumental, colocando o bombo legueiro como protagonista, porque sempre é um instrumento meio o ponta esquerda, né? Tá ali, nunca é o centroavante. E a ideia esse ano do Capricórnio é colocar o bombo legueiro como o protagonista, como centroavante. Eu já venho trabalhando isso, tanto no documentário, que participou do Festival de Cinema de Gramado, pela Estação Filmes, feito pelo René Goya. Então, é isso, é buscar uma originalidade no seu trabalho. Eu acho que esse é o segredo para qualquer arte, né? Sim, vocês são uma família musical, né, cultural, tradicional, importante isso, todo mundo, aí tu, Neto, que é o mano mais velho, o Paulinho, que é o mais novo, né, e a própria Luciana, né, também está cantando aí eventualmente. Uma colega cantando. Mas cada um, obviamente, seguiu o seu rumo, né? O Neto, uma carreira de intérprete, né? E depois de apresentador, né? Foi substituir o Nico Fagundes, né? Na apresentação do Galpão Crioulo. O Paulinho, nisso que tu fala, o Paulinho numa linha mais elaborada, né? Mais refinada, né? Da música instrumental, mais jazzística, né? E dando essa enriquecida também, e tu trabalhando mais na questão dos ritmos, né, do bombo legueiro, né, do instrumento, e na composição, e no trabalho musical dessa linha mais latino-americana, me parece, né, mas com uma identificação mais forte com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, enfim. Vocês, cada um seguiu o seu rumo, né, seguiu sua trajetória, seu caminho, sua vida, e também, mas principalmente tem o trabalho conjunto de vocês, que vocês unem tudo isso, que é os shows, né, e o trabalho dos Fagundes, né, da família Fagundes. Nesses últimos tempos, depois da pandemia também, como é que vocês estão se reorganizando? Cada um está seguindo mais ou menos o mesmo caminho? Ou vocês estão tendo que pensar em outros caminhos, outras fórmulas, outras maneiras de pensar a carreira? Não é um dos segredos, talvez o termo segredo não seja o correto, mas eu acho que a gente gosta e trabalha em família porque cada um rega o seu individual, né? Porque a gente só consegue conviver tranquilo no coletivo se o individual está abastecido,
né? Então, cada um realiza os seus projetos individuais. Então, a gente se emociona por estar junto. Eu acho que a pandemia, em primeiro lugar, na pandemia, o que a gente fez? Foi cuidar dos nossos velhos, né? O pai fez 83 anos agora, no dia 3 de outubro. 82, e no dia 3 de outubro. A mãe fez 80 no 29 de julho. Então, o ano anterior, o aniversário da mãe foi virtual. O do pai, a gente já se atreveu, a gente já se encontrou, só a família, na parrilla do Eutonel. Já máscara, álcool em gel, todos aqueles cuidados. Aí agora, o da mãe, a gente foi para um lugar aberto, no dia 29, comemorar os 80 da mãe, e o 82 do pai, a gente se encontrou numa galeteria. Então, e graças a Deus, o pai e a mãe estão bem de saúde, estão vacinados, né? O pai fazendo uma fisioterapia para não enferrujar, porque a pandemia judiou de todo mundo, mas especialmente dos mais velhos, né, Gilmar? Então, esse cuidado com a saúde a gente teve, está tendo, né? E porque não terminou a pandemia, a gente tem que continuar com os cuidados, mas a gente tem saído aos poucos agora. Por exemplo, no final de semana, a gente vai participar de uma live, que o pai vai com a gente, em Caxias do Sul, com a Marco Polo, né? Então, o pai, a live, o pai é muito estranho, assim, na live, porque ele chega no microfone, ele berra e diz: cantar sem aplauso, cantar sem aplauso. Ele diz um palavrão, né? Você, cantar sem aplauso é brabo. Não, né? Tem Tipo, graça nenhuma. Não tem graça. Não tem a mínima graça. Né? Tá louco por um aplauso, né? Então, mas a gente vem retomando, são os novos tempos. Assim. Você acha, Ernesto, assim, essa questão que envolve os festivais, os palcos, né, os eventos, né, toda a importância que os festivais tiveram, né, para a criação, a gente já falou sobre isso, a criação desse movimento cultural, né, principalmente da música. Você acha que as coisas, obviamente, o que passou, né? A vida segue e surgem novas coisas, né? Novas situações. Mas você acha que nós teremos uma possibilidade aí pela frente de uma retomada de movimento, como foram os festivais, a abertura de palcos importantes para expressarem, né, essa música, essa cultura, essa dança, esses ritmos, ou nós não sabemos exatamente o que vai acontecer? Qual é a tua opinião sobre isso aí? O que vem pela frente? Olha, Gilmar, claro, se eu não fosse um cara... O nome do teu programa já diz viagem, então eu vou viajar, né? Eu vou viajar, que é o seguinte, eu vou viajar no meu otimismo, porque eu sou um otimista, né, Gilmar? Porque senão, temos que ser, somos obrigados a ser otimistas. Se não formos otimistas, o que nos resta, né? Porque os músicos, né? os artistas e músicos, né, o pessoal da cultura em geral foi realmente muito prejudicado pela pandemia, né? E tem sido muito prejudicado também por uma sucessão de fatores, né? Questões que envolvem também políticas, né? Questão que envolve política governamental, né? Nacional, que estamos vendo retrocessos, né, enormes, e a arte vem sendo de uma maneira criminalizada por muitos setores, né? Então a gente está vivendo também um certo retrocesso, um certo atraso em algumas coisas comportamentais que nos deixam dúvidas, né, sobre o que a gente vai ter pela frente. Mas temos que ser otimistas. Exatamente. Eu acho, tu falaste um termo aí muito importante, que é do comportamental, né? Antes das eleições, a gente escutava algumas pessoas, o Lei Rouanet, olha aquele ali, o Lei não sei o quê, sabe? A ignorância. Acabou a mamata. Acabou a mamata para o Chico Buarque. O cara não respeitando o Chico Buarque, imagina o Ernesto. Esse cara vai passar com uma patrola, um cavalo por cima de mim, né? Se o cara ele tinha que bater... Se ele tiver orgulho da bandeira nacional,
toda vez que ele chegar perto de um Chico Buarque de Holanda, ele tem que se ajoelhar e agradecer as cores da bandeira nacional a Chico Buarque de Holanda, a Gilberto Gil, a Maria Bethânia, aos poetas que fizeram a história, Olavo Bilac, autor do hino à bandeira, salve lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança. Então, essas pessoas não conhecem a história. E se eles conhecerem a história, é aí que essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança do novo amanhã, onde os nossos artistas vão levar a mensagem, os nossos esportistas, essas guriazinhas do skate ali, a geração do Santiago, meu filho, tocando bombo legueiro. Como eu não vou ter esperança de um futuro melhor? Eu tenho, sim, Gilmar, porque é através dessa nova geração que não vai aceitar uma mensagem racista, não vai aceitar uma mensagem homofóbica, né? Eu, como mais velho, eu sou um eterno aprendiz disso que está tudo acontecendo. Eu não tenho verdade, eu só tenho uma palavra, só tenho para dizer que eu não sei e quero aprender a ser um cidadão melhor, a ser um pai melhor, a ser um amigo melhor, a ser um artista melhor, a respeitar as pessoas, né? A hora que a gente partir para um novo momento de respeito aos outros, porque a gente vê a rede social, o cara sai dando-lhe um pau numa pessoa que ele não sabe nem quem é, rapaz. Ninguém respeita ninguém, só porque ele está na casa dele aqui, fazendo não sei o que, ele no celular ou no computador, ele se dá o direito a detonar uma pessoa. Então, eu acho que o ser humano, dando uma melhorada, a gente tem esperança. Com certeza, é verdade. Ernesto, tem uma canção aqui que eu queria lembrar contigo aqui, porque foi gravada, foi interpretada pela grande Mercedes Sosa, né, que é uma figura maravilhosa, né, indispensável, né, na história da música, da cultura latino-americana, né, e que ela gravou, inclusive, no álbum, um álbum que é um dos meus discos de cabeceira, né. Em 82, ela lançou um álbum duplo gravado no Teatro Luna Park, em Buenos Aires, quando ela estava voltando do exílio. Ela estava retornando do exílio, que ela morou muitos anos na Europa, exilada, né, como centenas de artistas latino-americanos, brasileiros, inclusive, né, em função das ditaduras, né, militares que existiram, né, nos anos 60 e 70 aqui na América Latina, no Brasil e em outros países da América Latina. E essa canção, então, é uma das canções daquele repertório maravilhoso, um disco que eu ouvi demais, né? Eu ouvi muito, estourei aquele disco, furei aquele vinil, ouvindo. Capa marrom. Isso. É um álbum duplo maravilhoso. E o clima daquele disco, né? As pessoas, né? O público argentino, né? Endeusando, né? Mercedes Sosa depois da volta dela, né? É uma coisa muito Inclusive, realmente muito bonito. Domingo Cura no tem, Bombo, claro. Ali ao vivo. Exatamente. E então essa canção é uma das canções mais para nós lembrar um pouquinho também referenciais, né, de canções importantes, né, como tantas, né, como centenas e milhares. Mas a gente vai pegar sempre uma canção e tentar lembrar uma canção. E Maria Helena Walsh, autora, né, dessa Maria Helena Walsh, exatamente, Maria Helena Walsh, que foi uma poetisa, uma escritora, né, e uma compositora argentina, né? Não teve muitas músicas, mas teve essa aí que a Mercedes gravou, né? Tantas vezes me mataram, tantas vezes me morri, sin embargo estou aqui ressuscitando. Gracias doy a la desgracia en la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que
vuelve de la guerra. É lindo, Vocês fizeram, né? inclusive, gravaram uma versão do Renato Teixeira dessa canção, né? Faz para nós um trechinho aí dela. Naquela No coisa teu... daquilo da gente não poder sair de casa, eu mandei mensagem para o Neto e para o Paulinho e disse: tem uma música para a gente fazer aqui, cada um na sua casa. E aí foi até o Brodinho que juntou as gravações, né? O Neto na casa dele, o Paulinho na casa dele, eu na minha. E a gente fez a versão, eu acho linda, do Renato Teixeira, né? Agradeço ao meu destino e essa mão com um punhal, porque me matou tão mal. E eu segui cantando, que é uma resistência total, né? Cantando uma canção de resistência. Como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente, regressando da guerra. E a gente vai regressar dessa guerra. A gente vai vencer a pandemia com vacina, com solidariedade, com amor e valorização dos artistas. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida, é a nossa esperança, e eu acho que é na música, na cultura, das manifestações culturais, na dança, na reunião das pessoas, no ajuntamento das pessoas, né, de conviver com os amigos, fazer festa, tocar uma música, tocar um violão, tocar um bumbo, cantar junto, né, é de espantar os maus espíritos, né, que às vezes tentam, insistem em nos cercar, né, e é isso uma coisa que a gente tem que resgatar. Ernesto, nos mostre no teu bombo aí, por favor, uma das coisas que tu fez na tua pesquisa, no teu resgate do Bombo Legueiro e no teu disco, né, desse álbum que tu está lançando, basicamente a partir dos sons do Bombo Legueiro, dos ritmos. O que tu está fazendo, que tu está produzindo? E nos mostra alguma coisinha, por favor. Eu vou mostrar que é um ritmo da chacareira, porque a chacareira, esse ritmo que é argentino na origem, né? A família Carabajal é considerado o pai de todos lá, o pai da chacareira, e Santiago del Estero, o berço da chacareira, é a mais antiga cidade argentina. E foi o Carabajal que colocou o bombo legueiro nas orquestras pela primeira vez, esse instrumento. Esse instrumento que é ouvido a léguas de distância, né? Que já se ouviu a 25 quilômetros, 5 léguas de distância, 25, imagina um som chegando como um meio de comunicação para chamar para uma festa, para um casamento, para um batizado, ou até mesmo para um velório. E esse ritmo, chacareira, eu gosto tanto do ritmo quanto do nome, que ele é inspirado na mulher da chácara, a mulher campesina, a mulher da terra. E ele é um ternário, né? O ritmo da chacareira, que eu vou fazer por aqui, ó, mais ou menos. Maravilha, uma chacareira. Sim, uma chacareira
é muito comum, né, o uso do bombo, né, na chacareira, na zamba. Exatamente. A samba é aquela que... Samba de minha esperança, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Esse é o ritmo da samba, né? Isto. Maravilha. Muito bom, Ernesto. Só para nós fechar, nós encerrarmos aqui o programa, você, nesse teu trabalho aí de pesquisa com o Bombo Legueiro, nas canções que tu está escrevendo aí para esse disco, esse álbum, né? É um álbum físico? Você vai lançar ainda só nas plataformas digitais ou vai ter também... Tu ainda tá trabalhando com produto físico? Eu tenho muita vontade de fazer um produto físico, porque eu sou dessa geração, né, Gilmar? Tanto que o meu carro eu escuto CD. Eu também. O que eu mais gosto do meu carro é que tem aparelho tem CD ainda então eu pego meus discos, eu coloco lá o CD para ouvir. Mas eu lancei Capricórnio, Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes, por enquanto só no Spotify. Mas eu quero fazer ele também físico. Quero ter pelo menos umas 500 cópias ali para eu presentear alguém, vende para um, presenteia outro e se pague, mas eu gostaria de ter ele físico, assim, Capricórnio. Sim, porque o disco, de certa forma, nesses tempos agora, o álbum, né, o CD, ele acabou sendo um cartão de visita, na verdade, né? Ele acabou sendo um cartão de visitas para você... Enfim, é isso aí, presentear alguém, acertar algum show, né, distribuir para promotores de eventos e tal, né? Fazer uma capa bonita com encartes, né? Como se tu estivesse presenteando um livro. É um livro que Exatamente. tem som, então oferecer valorizar os artistas gráficos da época, né? Que também Exatamente. Eu sempre adorei capas que tinham um monte de informação. Essa da Mercedes Sosa é muito linda desse disco da volta dela para o exílio, né? A volta do exílio. O último trabalho da Mercedes, chamado Cantora, é belíssimo também. Eu tenho um livro que foi lançado, tem documentário, tem 2 CDs reunindo. Então, eu gosto muito disso, assim, desse material gráfico junto com a música, né, Gilmar? Eu penso, inclusive, que isso deve voltar no futuro. A questão do produto físico. A gente está vendo agora, nos últimos anos, um renascimento do vinil, né? O vinil que tem servido justamente a isso, para lançar o álbum de uma maneira física, né? Para a pessoa ter em casa, né? Poder olhar, poder manusear, poder pegar o disco, botar no prato ainda e ouvir, né? Claro. O CD também, talvez no futuro venha a ter aí um renascimento, né? Porque as pessoas vão, no futuro vão querer, eu acho, né? Pelo menos não apenas a nossa geração, mas as gerações que, embora hoje estejam aprendendo a conviver só com o mundo virtual, eu imagino que futuramente elas vão querer, vão ter a necessidade, né, de tocar nas coisas, né? Os seus objetos, os seus livros, os seus discos, né? Para guardar, para ler, né? Para ter, né? E para apreciar, né? Mas esse disco, então, é um disco instrumental, né? Esse que tu fizeste com o Paulinho, instrumental. Capricórnio, tá no Spotify. Sim. Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes. É o meu primeiro instrumental. Maravilha. Ernesto, prazer conversar contigo. Igualmente, parceiro. Muito bom. Vamos fazer um grande abraço aí na praia depois. Beleza, vamos te aguardar por aí. Um grande abraço para ti, então. Obrigado pela participação no nosso programa aí. E nós agradecemos também a sua audiência e voltamos numa próxima ocasião com mais um Sonora Viagem. Até lá!